Estamos de volta. Bom, agora, se você não conhece, precisa conhecer. Estamos falando de uma casa que preza pela qualidade e higiene dos seus produtos. Estamos falando do Hibachi Teppanyaki, o melhor do sushi e tomahawk, além dos vários pratos de bacalhau, a famosa chapa com frutos do mar e os cortes nobres de carnes nacionais e importadas, que o chefe Marcos traz para vocês. No Hibachi Teppanyaki, você tem uma carta de vinhos variados, vinhos nacionais, vinhos importados, aberto para o almoço e agora, muito breve, acho que já vai abrir para o jantar também. Mas você pode usar o delivery 981 60 34 40, Avenida Efigênio Salles, a estrada do V8, número 284. No próximo bloco, vamos continuar conversando com a psicóloga doutora Solange Santos. É só conferir. Então, gente, o nosso assunto hoje daria para fazer assim uns 10 programas, porque quem não vive esses conflitos dentro de casa, né, doutor? Aí a gente falamos do relacionamento familiar e hoje a gente percebe que cada vez está mais difícil, principalmente na geração minha, de criar os nossos filhos. O que a modernidade trouxe, o que a psicologia orienta para que nós tenhamos uma convivência boa, para que nós tenhamos um bom diálogo, para que nós tenhamos um bom filho? Os pais subestimam muito as crianças achando que ela não entende, né? Mas se nós tivermos um modo de como falar com elas, como é que um pai e uma mãe fala com uma criança, por exemplo, de 6 anos? Né? Você fica ao nível dela e você conversa com ela, porque hoje as crianças elas têm um entendimento muito maior do que, por exemplo, uma criança que há década atrás, por exemplo. Então, assim, estão se avançando hoje. Hoje as crianças elas são muito inteligentes. Então é necessário que a gente converse, explique no linguajar dela o que está acontecendo, né? Por que agora eles precisam estar dentro de casa e não tem como agora eles saírem, né? É necessário que a gente explique isso para a criança, na linguagem que ela entenda. Então, os pais, eles têm esse propósito de colocar para a criança o que está acontecendo ao mundo. Né? E existe uma maneira especial de colocar isso, doutora? Sim, você senta com seu filho, né, no nível dele. Nunca a gente deve conversar com o filho da gente, por exemplo, se for criança, você na altura que você está e ele na altura dele. Você precisa sentar, né, e olhar olho no olho da criança e conversar com ela, para que ela entenda que você está tendo o devido respeito com ela em conversar com ela. Ela vai te ouvir, né, do jeitinho dela, ela vai te ouvir. Prepare-se para as perguntas que virão. Os pais precisam estar preparados para as perguntas que as crianças elas colocam aos pais, né? Não é necessário mentir, porque mentir ele depois vai receber a verdade lá fora. Então acaba que ele tem a desconfiança. Será se meu pai vai falar a verdade ou não? Então é necessário que a gente faça isso com veracidade. Sempre a verdade para a criança, ela vai entender. Doutora, a gente vê também, infelizmente, a gente vê que as drogas estão se proliferando cada vez mais. Existe um trabalho que a gente possa fazer em cima dos nossos adolescentes, porque a droga começa na adolescência. Existe um trabalho que possa ser feito para que esse adolescente ou esta adolescente tenham mais consciência do que é realmente a droga? Os pais precisam muito ser Desculpa. É isso mesmo, mas é participativo. Participativo com relação a isso. A adolescência ela é algo muito mais, digamos assim, a criança ela está na descoberta, saindo do processo de criança para um processo, né, adolescente, onde ele está se descobrindo, né, está descobrindo o seu corpo, descobrindo suas vontades. Então é necessário que esses pais, eles precisam ter esta conversa, né? Ser amigo dos seus filhos adolescentes. O que o adolescente não gosta, não faz isso, não faz aquilo.
Mas os pais, eles precisam ter estratégias, né? E existe uma maneira de dizer não, sem ser o não? Existe uma maneira, né? Olha, você não quer ir para este lugar, você não vai. Ou então, você quer ir a este lugar não é para você, né? Mas explica para ele o porquê que ele não pode ir, o porquê que ele não pode fazer aquilo. Porque é necessário a gente explicar isso para esse adolescente. Explicar o quanto que faz mal a bebida, o fumo, as drogas, as ilícitas e não lícitas, né? É necessário a gente explicar isso para o adolescente. Ele quer experimentar, que seja consciente, né? As drogas que a gente chama de não lícitas, né? É algo que todo mundo ele faz, né? É algo sociável, né? Mas as lícitas é necessário a gente mostrar. Mostra com vídeos, mostra com algo que ele possa ver, que ele possa ter a experiência de observar e ver o que aquilo causa no corpo dele, no organismo dele, porque as drogas elas afetam não só o teu corpo físico, mas o teu neurológico ele acaba sendo danificado por isso. E quais são os principais problemas causados? Existem várias, né? Mas uma delas a gente pode perceber que cai a deficiência da memória, ou seja, você perde um pouco daquilo que você era, né? Por exemplo, se era um adolescente que ele costumava, né, a ser bem desenvolvido na escola ou bem desenvolvido na faculdade, ele acaba perdendo isso daí por conta das drogas. Doutora, e o que o pai e a mãe têm que fazer quando descobre que tem um filho ou uma filha envolvida na droga? Acolhe esse adolescente ou esse jovem, né? Diga para ele que você está com ele, que você pode ajudá-lo. É a primeira coisa que um pai e uma mãe devem fazer, né? Acolher esse jovem, esse adolescente e dizer que aquilo ele pode vencer, que ele pode sair disso, né? E levá-lo até a um profissional que possa ajudá-lo. Se os pais não têm condições, mas existem lugares que podem ajudá-los de forma gratuita, né? E aí os pais eles podem sim levar esses adolescentes, esses jovens até este profissional, para que possa até orientá-los de como agir com eles e eles serem atendidos e fazer um processo de tratamento para esse jovem e esse adolescente. Lembro a vocês que a doutora Solange tem o seu consultório através do WhatsApp 98403 1170. Doutor, e para o jovem, o que nós vamos falar para esses adolescentes que estão iniciando aí no mundo das drogas? Que conselho a gente daria? Geralmente isso acontece por influências externas, né? Se o pai observar isso, é necessário que ele abra os olhos desse adolescente e dizer que aquela amizade não é para ele, né? Orientando ele o quanto que é difícil a saída das drogas, o quanto que é ruim ele pelo menos experimentar. É necessário houver a conversa com esse adolescente ou a menina ou menino, você precisa orientá-los. Na verdade, quem adentra as drogas é porque ou tem família desestruturada, né, não tem um bom relacionamento com seus pais. Isso é com certeza. Agora, também tem aquele problema, né, doutor? Às vezes você quer ajudar o seu filho, você quer ajudar um jovem, você quer mostrar a ele o caminho. Eu não sei se a pessoa estaria mostrando de uma maneira errada, mas a maioria das vezes a gente acompanha nos noticiários aí, o jovem também não quer ser ajudado. É o exemplo da Cracolândia. Exatamente. Eles preferem ficar lá comendo imundície, sem tomar banho, sem trocar de roupa, sem nada, do que ir para um asilo, ir para um lugar que agasalhe. Exatamente. Ali a Cracolândia ela é um exemplo de tudo isso, né? Ali são pessoas que já estão no fundo do poço. E para você fazer a retirada desse jovem que está lá, eu acredito que até senhores e senhoras estão lá naquela situação.
é muito difícil você resgatar essas pessoas de lá, justamente pelo tempo de consumo dessas drogas. São anos ali, então é difícil. Dá uma dependência, né? É uma dependência muito. Então é difícil você conquistar a confiança dessas pessoas de lá, muito. Aqui também, no nosso Amazonas, eu sei que a gente encontra várias, né, pessoas que estão jogadas pela rua. É difícil resgatar? É, mas a gente não pode desistir, né? Sempre que eles puderem estar em algum lugar que possa ajudá-los, a gente não pode desistir. Gente, está vendo o que o Isto é Manaus faz para vocês? Isso aqui não é uma entrevista, isso é uma consulta que você gostaria de saber, que você gostaria de estar aqui para fazer a sua pergunta, para questionar sobre vários assuntos. Mas infelizmente nós vamos ter 3 blocos do programa e infelizmente nós não temos como continuar. Mas prometo a vocês que a gente vai convidar a doutora Solange outras vezes para estar aqui no programa, onde nós vamos continuar falando desse mundo que é a nossa mente, que é o nosso cérebro, ok? Muito obrigado, doutora Solange. Obrigada a você. E nos encontramos então no próximo sábado às 12h30. E nas redes sociais nós estamos direto, 24 horas no ar. Até lá!